existe uma regra de que os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar 95% de todo o lucro, né, do balancete que eles têm semestrais aos cotistas, as pessoas que têm aquele número X de cotas. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Se você chegou de paraquedas agora aqui no meu canal, eu me chamo Igor Cunha e vou trazer um conteúdo para você aqui que pode tirar algumas das dúvidas que você tem. Nesse vídeo eu vou trazer para você algumas curiosidades que as pessoas não sabem o que é um fundo imobiliário. Todo mundo escuta e ouve falar de fundos imobiliários, ações, CDBs, mas o que é esse bendito fundo imobiliário? Gente, o fundo imobiliário nada mais é, você é dono de uma parte de um imóvel. Assim como quando você compra uma ação e você tem uma parcelinha daquela empresa, um fundo imobiliário é a mesma coisa. Existem imóveis, né, físicos, pode ser hospitais, podem ser prédios, pode ser lajes corporativas, enfim, qualquer tipo de imóvel onde existem cotas. E você pode comprar um número dessa cota para que você seja dono de uma pequena parcela desse fundo. E por você ser dono, né, desse fundo e ter uma cota, uma parcela desse fundo imobiliário, você também recebe rendimentos dos aluguéis que são feitos através desses imóveis. Pessoal, lembrando que o intuito desse vídeo é tirar algumas dúvidas que as pessoas têm sobre o que é o fundo imobiliário, não é recomendação de investimento, tá bom? Até porque eu sempre falo para as pessoas, se você tem o conhecimento em alguma outra área, por exemplo, renda fixa, ações, criptomoedas, qualquer coisa desse gênero de investimento, vai por esse caminho, para onde você tem conhecimento, para você não se lascar, tá bom? Então, se você sempre quis aprender sobre fundo imobiliário, esse é o intuito do vídeo. E não se esquece, deixa seu like aqui no vídeo, que me ajuda bastante, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, vai espalhar ele para outras pessoas que têm dúvidas, assim como você e eu tive um dia. E não se esquece também, deixa seu comentário aqui embaixo no vídeo, que vai ser gratificante para mim estar lendo ele, saber o que você já sabia, quais são suas dúvidas, e me diz aqui, você já investe em fundo imobiliário? Qual que é a sua experiência? Tem tido uma boa experiência? Não se esquece também, pessoal, já se inscreve no canal aí para que você possa estar por dentro de todo o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui e ajudar a gente expandir o nosso conhecimento aí sobre educação financeira, uma coisa que infelizmente é tão precária no Brasil. Uma outra grande dúvida que as pessoas têm em relação aos fundos imobiliários é: será que realmente eu vou receber o dividendo, eu vou receber o lucro daquele meu investimento? Existe uma regra de que os fundos imobiliários eles são obrigados a pagar 95% de todo o lucro, né, do balancete que eles têm semestrais aos cotistas, as pessoas que têm aquele número X de cotas. Então, o que acontece? Se durante esse balancete é feito normalmente semestral, né? Então, os fundos imobiliários, eles têm até o dia 30 de junho para fazer esses pagamentos, né? Fechar esse balancete e até o dia 31 de dezembro para também fazer o segundo fechamento semestral e dividir 95% desses lucros a todos os cotistas. E os outros 5%, Igor? Os outros 5% são as taxas administrativas da empresa que é responsável para gerir esse fundo. Então, existe essa regra. Você vai, sim, receber retorno do seu investimento. Fica tranquilo. Igor, mas quanto que é esse investimento? Depende do número de cotas que você possui desse fundo imobiliário. Outra coisa importante, uma dúvida que as pessoas têm: Igor, quando eu escuto falar sobre investimento, eu já penso em imposto de renda, vou ter taxa disso, vou ter taxa daquilo. Todo lucro que você recebe de um dividendo que cai lá na sua continha lá, né, da corretora ou de um banco que você usa como intermediador, é isento de imposto de renda, tá bom? Mas vale lembrar que tem uma regra extremamente importante. Você não pode ter mais do que 10% do número total de cotas desse fundo imobiliário. Então, se você tem até 10%, você vai estar isento do leão, tá? Você vai estar isento do imposto de renda, de qualquer taxação dos seus dividendos, do seu lucro, né, o que você recebe dos seus fundos imobiliários. E nos fundos também existe uma outra regra, né?
tem que ter no mínimo 50 cotistas para ser válido esse fundo, tá? Para se encaixar nessa regra. E se você está num fundo que só tem 50 cotistas, você tem que ver o número. Esse número não pode passar dos 10% que eu te falei, senão você vai ser taxado, tá bom? Então essa é uma outra dúvida que as pessoas têm sobre o imposto de renda do fundo imobiliário. Por isso que é uma coisa muito boa você até investir em fundo imobiliário se você tiver com o pensamento de não querer pagar imposto de renda ou qualquer tipo de taxa. É verdade. Algumas dúvidas as pessoas têm também. Mas Igor, você me disse que 5% desse lucro fica para a empresa responsável. E se a empresa responsável por esse fundo vier à falência? O patrimônio do fundo imobiliário, ele é totalmente separado do patrimônio da empresa que faz a gestão desse fundo imobiliário. Então, se por uma eventualidade a empresa vier falir, o que acontece? O Banco Central entra em ação. Ele vai nomear uma outra empresa para ser representante desse fundo para continuar a administração dele. Até porque o fundo imobiliário, o que você está fazendo? Você está investindo em cotas de imóveis que são reais, de que existem, né? Então esses imóveis ainda são físicos, ainda existem, está sendo feita a cobrança de aluguel, está sendo feito pagamento de aluguel, então está ainda tendo um rendimento e os aluguéis ainda estão sendo pagos, então ainda está sendo gerada receita. Essa receita entra na parte financeira do fundo. Quando o Banco Central nomeia essa outra empresa para fazer a gestão, o patrimônio está totalmente diferente, tá bom? Então, até que haja uma nova assembleia, qualquer coisa do gênero, para ser decidido de forma definitiva qual empresa vai fazer a gestão desse fundo, o Banco Central que faz essa nomeação. Igor, eu estava pesquisando lá nos sites, estava vendo na minha corretora, estava vendo em sites que demonstram todo o relatório, quanto que dá de dividendos, e eu encontrei uma palavra lá chamada Dividend Yield. Que raios é isso, Igor? O Dividend Yield, ele é o parâmetro de quanto que vai ser feito a divisão aos cotistas. Normalmente, isso é calculado de forma anual. As pessoas pegam um relatório, né, do último ano e vê quanto que foi a porcentagem de lucros e dividendos que vai ser feita a distribuição entre os cotistas, tá? É o resultado, né? Então, se você está pesquisando um fundo imobiliário e viu lá no último ano, o dividend yield desse fundo foi 15% ao ano, então você vai ter uma base de quanto que você está recebendo de rendimentos por meio daquele fundo imobiliário. Por exemplo, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, se você tem um fundo imobiliário que está rendendo 15% ao ano, e você pega hoje a taxa Selic, né, que está em 13,75%, e você pensa assim, Igor, será que eu invisto em um CDB lá que os bancos também oferecem como renda fixa ou compro um fundo imobiliário? Bom, normalmente um CDB, se você for pegar aí de qualquer banco, vai estar escrito lá, o seu investimento nessa renda fixa rende 100% do CDI. Normalmente o CDI ele é 0,10% abaixo da taxa Selic. Então, se você vai investir numa renda fixa, né, num banco ou numa corretora que o CDB está 100% do CDI, ou seja, ele vai estar rendendo para você 13,65%. E se você investe em um fundo imobiliário que te dá um dividend yield de 15% ao ano, é muito maior. É a mesma coisa que você estivesse pegando aquele mesmo valor que você deixaria em renda fixa e colocasse nesse fundo imobiliário. Você teria lá quase 2% a mais de rendimento. Igor, você me falou que esse parâmetro é feito de forma anual, então eu só vou receber os dividendos dos meus fundos imobiliários uma vez por ano? Não. Como eu falei no primeiro exemplo, né, na primeira dúvida que as pessoas têm, eles fazem o balancete e o fechamento de forma semestral. Eles têm sempre até o dia 30 de junho para fazer esse fechamento do balancete e no dia 31 de dezembro. Mas a maioria dos fundos imobiliários não é uma regra. O que eles fazem? Eles fazem o pagamento mensal. Se você for ver as tabelas, os relatórios, normalmente eles pagam no dia 15 de cada mês, mas cada fundo estipula a data que vai ser pago o rendimento. Você consegue acompanhar a data por meio de sites específicos que demonstram esses relatórios, tá bom? O Fundos Explorer é um grande site onde você pode acompanhar
todas essas estatísticas, todos esses dados de um fundo imobiliário, beleza? Mas qual que é a vantagem de eu investir em um fundo imobiliário? Além de você receber pagamentos dos dividendos mensalmente, ser isento do imposto de renda, se você entrar naquela regra de ter menos de 10% do fundo, a liquidez do fundo imobiliário ele é muito grande. O que é liquidez, Igor? É a velocidade que você consegue vender ou comprar uma cota. Quando você está vendo os relatórios do fundo imobiliário, você vai ver o volume de liquidez diária que tem de cotas daquele fundo. E normalmente os fundos imobiliários eles têm uma liquidez diária muito grande. Então, se você precisar comprar um fundo, você vai comprar de forma muito rápida e fácil, e também você vai vender ele de forma muito rápida e fácil. E você pode comprar frações, né, cotas. Existem cotas aí hoje no mercado baratíssimas, de 8, 10 reais que você pode comprar. Um grande e famoso fundo imobiliário que o pessoal escuta muito falar e vê na internet é o MXRF11. É um fundo que custa aí na faixa de 10 reais. Então qualquer pessoa consegue começar investindo e comprando cotas de um fundo imobiliário. 10 reais o que a gente faz hoje? Dependendo do lugar que você vai, você compra uma Coca-Cola. Então às vezes as pessoas dão desculpa que eu não consigo investir porque eu não tenho dinheiro. Às vezes as pessoas falam, Igor, eu não tenho dinheiro para começar a investir. O MXRF11, como eu falei, ele custa na casa de 10 reais. Então se você dá desculpa que você não consegue começar a investir, é porque você realmente não quer. É verdade. Porque com 10 conto você consegue começar a fazer investimento em fundos imobiliários e no próximo mês já está recebendo dividendos isento de imposto de renda lá na sua continha. Que são fundos imobiliários de base 10 e por que eu tenho eles na minha carteira de investimento e por que é uma boa oportunidade de você que está começando seus investimentos também ter fundos imobiliários base 10. Pessoal, os fundos imobiliários base 10 nada mais são do que fundos que eles são negociados na bolsa na faixa e na casa de 10 reais. Diferente daqueles fundos de base 100, né, que custam próximos de 100, um pouco abaixo ou um pouco acima de 100, os fundos imobiliários, né, e fiagros também de base 10 são aqueles fundos que são mais acessíveis, né, das pessoas comprarem, principalmente aquelas pessoas que estão começando agora a sua vida de investimentos. Então, se você é igual eu, que está mudando a sua mentalidade, está começando a investir, está pensando no seu futuro e quer ter uma vida mais confortável, mais estável, sem depender só de aposentadoria, INSS ou de qualquer outro meio, fica aqui nesse vídeo até o final, aprende um pouquinho comigo, assim como eu tenho aprendido e quero compartilhar com vocês, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário e vamos aprender junto, né? Vamos mudar de vida junto, porque se a gente fizer as mesmas coisas, a gente não vai obter resultados diferentes. Deixa aqui nos comentários também, você já está investindo? Já está mudando a sua vida? Está pensando no seu futuro? Né? Então, se você já faz isso, compartilha aqui comigo a sua experiência e me diz em qual fundo de investimento que você já faz e quais fundos imobiliários, se você já tem na sua carteira fundos de base 10, se você já sabe o que é isso, comenta aqui e compartilha com a gente, tá bom? Pessoal, qual que é a vantagem da gente investir em fundos imobiliários de base 10? Principalmente aquelas pessoas, né, que estão começando agora, tem pouco dinheiro, as pessoas falam assim, Igor, nunca me sobra dinheiro. Gente, se a gente fizer um esforcinho, sobra, nem que seja 10 reais. Pega 10 reais lá que você economiza de uma Coca-Cola e compra um fundo imobiliário. Existem fundos no mercado que com 10 reais, tem alguns que custam até menos, e eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador, na minha carteira de investimento, quais são os fundos de base 10 que eu invisto. Tá bom, Igor, mas qual que é a vantagem dos fundos imobiliários de base 10? Já expliquei. Igual eu já falei, você está começando, você tem pouco dinheiro, você tem 10, 20, 30 reais, não tem lá no mínimo 100 reais para comprar um fundo imobiliário de base 100, né, que custa 100 reais, você pode estar escolhendo esses. E tem uma grande vantagem também de você ter fundo imobiliário de base 10 na sua carteira de investimento. Você que está começando. Os fundos imobiliários, por terem esse valor próximo de 10 reais, é um fundo que é muito acessível para qualquer pessoa.
né? Principalmente aquele que está começando. E você pode perceber que se você abrir o site do Status Invests, do Investidor 10, do Fundos Explorer, você vai ver que esses fundos imobiliários e fiagros de base 10, eles têm uma liquidez muito alta, porque eles são muito negociados na bolsa e eles são comprados de uma maneira muito fácil, muito rápido e também tem uma liquidez, né, muito rápido também para ser vendido. Então, se você tem fundos na sua carteira, você está iniciando agora de base 10, comprou e no futuro depois você vai começar a diversificar a sua carteira, não quer mais ter esses fundos na sua carteira de investimento, se você colocar eles para vender, você vai, vender ele rapidinho. Mas o que eu estou falando para vocês não é recomendação de investimento, que vocês devem só investir nisso. Mas eu, que estou começando também os meus investimentos, eu tenho esses fundos já na minha carteira, porque são valores mais acessíveis, né? Como eu mesmo já falei, e você compra e vende ele muito rápido. É verdade. Então vem comigo aqui no computador que eu vou mostrar para você quais são os fundos de base 10 que eu tenho na minha carteira e que talvez você também pode ter na sua, você que está começando. Pessoal, olha aqui, na minha carteira de investimento, se você abrir o Investidor 10, se a gente vir aqui, e filtrar preço atual, vou colocar aqui em ordem crescente, vocês podem perceber que eu tenho o Galg 10, vou mostrar cada um deles para vocês, olha o preço dele, custa R$ 8,86. Tem o VGIR 11, o preço atual dele está R$ 9,12. O VGHF 11 está R$ 9,33, todos eles são de base 10. O famosíssimo e queridinho MXRF 11 está custando hoje, né, R$ 10,52. Estou gravando esse vídeo no dia 27 de maio, beleza? Então, esses são alguns fundos imobiliários de base 10 que eu tenho na minha carteira. São 4. E de Fiagro, eu tenho aqui, o VGIA 11 está custando R$ 9,41, o XPCA 11 está custando R$ 9,89 e o RZAG está custando R$ 9,26. Vou mostrar para vocês aqui resumidamente, tá? Por exemplo, o VGHF 11, hoje ele está com um PVP, né, de 1,02. Ele está um pouquinho acima do valor justo de ser negociado, mas ainda é um bom fundo para ser comprado. Olha, apresentou um dividendo de quase 14% nos últimos 12 meses. E olha a liquidez diária dele, como eu falei para vocês, 2,230 milhões de reais nos últimos 30 dias, média de liquidez diária dos últimos 30 dias. Então é uma liquidez muito alta. Ele se compra e vende muito rápido. E ele teve a valorização de quase 10% nos últimos 12 meses. Ele é um fundo de papel, tá bom? E o último rendimento dele, no último mês, foi de 12 centavos por cota. Então é um fundo baratinho, é um fundo de papel, né, de títulos de valores imobiliários, teve um rendimento de 12% e está num preço justo para ser comprado. Se a gente vê aqui, o histórico de dividendo, ele sempre pagou 12, 10, 10, tá vendo? E aqui na tabela também ele mostra. Então tá sempre nessa casa. O outro fundo que eu tenho na minha carteira é o VGIR 11. Olha a liquidez diária dele. Também é um fundo que vende-se e compra muito rápido. O PVP dele está abaixo de 1, está um fundo barato e teve um dividendo de 16,40 nos últimos 12 meses. E olha o valor da cotação dele. Qualquer pessoa que está começando a investir, dá para comprar esse fundo aqui. E ele é um fundo de papel também, né? Normalmente esses fundos que são baratinhos e tem uma liquidez grande, né? Com dividendo grande, são fundos de papéis, né? E o último rendimento dele também foi de 12%. Se a gente descer mais aqui, a gente vai ver o histórico de dividendo dele, beleza? O outro que eu tenho na minha carteira, que eu comprei esse mês agora, recente, é esse fundo baratinho também, é o Galg 11, tá custando R$ 8,86. Olha o dividendo dele nos últimos 12 meses e ele tá abaixo, ele tá um fundo mais barato, beleza? A liquidez diária dele deu 700 mil, né? K é de 1.000, e ele é um fundo de tijolo, certo? Então, fundo de tijolo a gente sabe que são imóveis físicos, né? Então, você que não tem, às vezes, uma grana aí para comprar um fundo de tijolo de 100, 120 reais, né? 150 reais que até tem, ou os de base 100, tem o Galg 11, que é um fundo de logística que está custando isso também, e o dividendo dele, o último pagamento de dividendo dele foi de 8 centavos. Então, qualquer pessoa que está começando a investir,
dá para comprar um fundo imobiliário desse, de menos de R$10, de base 10, e é um fundo de tijolo, tá bom? E se a gente descer aqui também, ó, a gente vai ver o histórico de pagamento dele, ó, sempre 8 centavos, tá bom? Então você pode sim comprar um fundo. E já que ele é um fundo de tijolo, o que que acontece? Ó, ele tem 2 imóveis no Rio Grande do Sul, na Bahia, São Paulo e Pernambuco, né? Então é um fundo de tijolo que você pode estar começando a comprar também. O famosíssimo MXRF11, eu só tenho 2 cotas dele na minha carteira, igual eu falei para vocês, eu estou começando agora, só que eu não comprei ele ainda, preferi comprar outros fundos, porque ele está com o PVP acima de 1, né? Então ele está um pouquinho caro ainda na negociação, mas deu uma caída nos últimos dias, o dividendo dele é de 12% nos últimos 2 meses, ó, ele está dando uma valorizada. E ele é um fundo de papel também, né? Todo mundo conhece. Ele tem um patrimônio bem alto, né? De 2 bilhões. E o último rendimento dele, ó, foi de 12 centavos. Então, se você pegar um rendimento de 12 centavos do MXRF11, que é um fundo de papel, e o VGHF11, igual eu mostrei aqui, ó, que tem o mesmo rendimento, né? Claro que você não vai ver só o rendimento, mas eles são o mesmo tipo de fundo imobiliário, né? De papel. Ele está mais barato e você pode comprar. Agora, a questão dos fiagros, eu procuro diversificar um pouco e investir em fiagro. Ó. Esse fiagro, o VGIA11, ele também é um de base 10. Olha o dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses, 17%. É um dividendo alto, né? E ele está sendo negociado num valor abaixo de 1. E a liquidez diária dele, 4,4 milhões a venda e compra dele. Então, é um fundo que tem um rendimento bom também, ó, de 13 centavos, abaixo de R$10 e tem uma liquidez muito alta. Então, você que está começando a investir, esse Fiagro pode ser uma boa opção para você também comprar ele. Ó, o dividendo médio dos últimos 5 anos tem aqui o dividendo atual, né, de 17%. Ó, ele sempre pagou na casa de 13, 14%. Certo? Eu vou fazer depois um vídeo só sobre fiagros, né? Qual que é a diferença de um fiagro e de um fundo imobiliário normal. E outro que eu invisto também, eu tenho na minha carteira, é o XPCA. Abaixo de R$10, paga um dividendo alto, dividendo alto, né? Desculpa. Um PVP um pouquinho acima de 1, mas também, ó, liquidez diária, a vantagem de você ter um fundo desse, tá? O último rendimento dele, ó, foi de 13 centavos, certo? E o que que acontece? Olha, é um título de valor imobiliário também, né? É o tipo de fundo que faz o empréstimo, né? De grana, né? Na parte de agro. Então é um fundo que eu tenho na minha carteira também. E tem o RZAG, que é um fundo conhecido também, né? Um Fiagro. E o PVP dele tá abaixo. Eu vou procurar comprar um pouco mais de cotas nesse mês de junho, que vai ser meu próximo aporte. Ele está sendo negociado também abaixo de 10 e normalmente os fundos imobiliários, os fiagros, né, aliás, eles estão pagando sempre um bom rendimento nos últimos 12 meses. Então, se você ver aqui, ó, o último rendimento dele foi de 13 centavos, tá bom? Também é do segmento de título de valor imobiliário e olha a liquidez diária dele, mais de 2,5 milhões, certo? Então, essa que é a vantagem, gente, de vocês comprarem fundos imobiliários de base 10. Pessoal, então esses são alguns dos fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, né, de base 10. Vou mostrar aqui para vocês um outro fundo que eu tenho já no momento, né, de base 100, que é um fundo de tijolo, e ele está com valor próximo de R$100, né? Foi um fundo que eu não comecei investindo, eu tenho 1 ou 2 cotas só dele, e eu vou procurar agora diversificar, já que eu tenho alguns fiagros na minha carteira, né, de base 10, que eu comecei meus investimentos comprando fundos imobiliários de base 10, tenho poucos ali na casa de 60, 70 reais, né? E tenho 2 ou 3 só de base 100. Eu procurei comprar algumas ações também, aproveitar agora que eu estou começando meus investimentos, né? E comprar algumas ações que estavam com preços bons. E inclusive já recebi dividendos dele. Vou gravar e vou mostrar outro vídeo para vocês aqui da minha carteira em específico, quanto que eu fiz o meu aporte desde o mês de abril, que eu comecei em abril e maio, quanto que eu consegui poupar da minha renda, do meu trabalho, né, para começar esses investimentos. Quais são outros fundos de tijolo de base 100 ali que eu já estou avaliando para diversificar um pouco minha carteira, né, e comprar um pouco mais de fundos de tijolo. Então, pessoal, eu espero que essas informações possam te ajudar
na hora de você decidir comprar um fundo imobiliário ou um fiagro de base 10. E se você está pensando no futuro ter um pouquinho mais de dinheiro para investir em algumas cotas, em alguns fundos que são um pouco mais caros, né, na base 100, avalie essas coisas. Eu procuro avaliar isso. Se eu for resumir aqui na mão os pontos que eu avalio, é o quê? O PVP dele, para saber se ele está sendo negociado num valor justo ou não, o valor patrimonial dele, a vacância, porque lembre-se, não adianta você comprar um fundo de tijolo, que o PVP está bem baixo, mas a vacância dele está alto, né? Tem imóveis sem alugar, sem contratos ali já efetivados. Então avalie assim, o preço dele, o dividendo, o PVP, mas a vacância, tá? Espero que essas informações possam ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo no vídeo, que isso me ajuda muito, e deixa seu comentário. Você já investe em algum desses fundos que eu comentei com você? Qual outros fundos que você está pesquisando, que você pretende avaliar e investir também? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Se você chegou agora no meu canal, eu me chamo Igor Cunha. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a avaliação de mais ou menos 5, 6 fundos imobiliários de papel. O que eu procuro avaliar, o que eu procuro ver, né, para que eu possa estar investindo o meu dinheirinho nesse tipo de fundo imobiliário. Você gosta do conteúdo de investimento, de poupar, avaliar o que você deve fazer com o seu dinheiro ou não? Quer compartilhar comigo aqui nos comentários? Deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, acompanhe os meus vídeos. Eu sou uma pessoa normal, assim como você é. Garanto que você é uma pessoa esforçada, trabalhadora e que quer mudar de vida. Então, eu sou um investidor iniciante. Por que eu falo que eu sou iniciante? Faz 3 meses que eu procurei mudar a mentalidade, estudar um pouquinho mais sobre investimento, sobre fundos imobiliários, sobre fiagros, sobre renda fixa, sobre ações, e estou procurando poupar o meu dinheiro e investir. Então, nesse vídeo eu vou trazer para você, eu vou citar, né, eu vou mostrar algumas coisinhas sobre 6 fundos imobiliários do tipo papel, que todo mundo deveria estar dando uma olhadinha e procurando investir ou não, se for do seu agrado, se for do seu foco, se for do seu planejamento. Qualquer coisa que eu falar aqui não é recomendação de investimento, mas são fundos que eu avalio e eu procuro investir para que lá no futuro eles possam me trazer um retorno e eu possa estar mudando de vida, né? Melhorando um pouquinho, assim como todo mundo quer mudar e melhorar. Gente, basicamente, o que é um fundo de papel? Um fundo de papel, né? Um fundo imobiliário de papel, eles investem em renda fixa, né? Em títulos de renda fixas. Além deles investirem, né, em títulos de renda fixa, eles também investem em certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, eles cobram dívidas, né, cobram empréstimos. Então, normalmente, você pode avaliar que os fundos de papel, eles têm um dividendo, né, uma rentabilidade, um provento maior do que outros fundos, né? Claro, tem alguns quesitos que tem que se avaliar. Existem fundos de tijolo que pagam mais que certo fundo de papel. Mas se você colocar na balança, os fundos de papel, por eles terem um risco maior, eles pagam um dividendo maior. E existem diversos valores de fundos, desde base 10, tem o vídeo no canal explicando o que é um fundo imobiliário base 10, e tem fundos que chegam até 100, cento e poucos reais. Então, eu vou mostrar para você 6 fundos que eu avalio, que eu procuro comprar e que seria interessante, talvez, você também avaliar e ter na sua carteira. Pessoal, qual que é o foco de eu mostrar esses 6 fundos para vocês? Eu quero mostrar qual que é a cotação atual dele hoje, quanto que está sendo o rendimento dele, a valorização, se ele está com um preço de mercado acima ou abaixo, e não só isso também, tá bom? Eu quero mostrar para vocês o portfólio desses fundos, né? Já que normalmente os fundos de papéis investem em outros fundos, né? Cobram dívidas imobiliárias ou qualquer outra coisa do gênero. Vou mostrar para vocês qual que é o portfólio desses fundos para que vocês possam avaliar e tomar uma decisão também se ele é viável para a sua carteira ou não. Espera aí que tiltou o computador aqui.
Beleza, voltou. Ô, Glória! Pessoal, o primeiro fundo imobiliário aqui que eu quero mostrar para vocês é o queridinho de todo mundo, que todo mundo fala, comenta e quem está nesse mundo dos investimentos conhece, que é o famoso MXRF11, né? Hoje, na data de junho de 2023, ele está com uma cotação de 10,86, o dividendo dele nos últimos 12 meses foi 12%, ele está com um PVP bem alto, tá 1,07. Eu nunca invisto em fundo de papel que está com PVP acima de 1. Por quê? Além, como eu já falei no começo, de normalmente o fundo de papel serem de um risco moderado ou maior, paga maior rentabilidade, mas também o risco é maior, você vai pagar caro em um fundo que está caro no momento, né? Sendo negociado acima do valor dele, e só que a valorização dele nos últimos 12 meses foi de quanto? Ó? Foi de 27,20%. Se valorizou bastante, né? E normalmente a valorização de um fundo está atrelada ao quê? Ao rendimento dele. Quanto mais as pessoas procuram por o fundo, mais ele vai se valorizar e mais ele vai ficar caro. É natural como qualquer coisa. Se um carro está sendo muito procurado, qual que é a tendência do mercado? Subir o valor dele, né? Ele vai se valorizar mais. Então, o MXRF11, na minha opinião, no momento, não está sendo viável de comprar. Eu não compro. Tanto é que na minha carteira eu comecei a fazer os investimentos, comecei a comprar alguns fundos de papel. O PVP, quando eu comprei, ele estava mais ou menos 1,04. Tinha sobrado uma quirera lá na minha carteira, uns vintão lá, 20 e poucos contas. Eu falei, vou comprar 2 cotas. Eu tenho 2 cotas do MXRF11 na minha carteira no momento. Então, para mim, fundo de papel acima de 1, o PVP, eu não compro, tá? Isso eu estou vendo pelo Investidor 10. Se vocês abrirem o Status Invest aqui, ó, já na aba direto de portfólio, você vai ver que o MXRF11 investe aqui, ó, em fundos, em cobranças de crédito, né? Em renda fixa de shoppings, imóveis industriais e logísticos, outros fundos de papéis, um pouquinho em laje corporativo, imóveis residencial e fundo de desenvolvimento. Então tá bem distribuído aqui, ó. Se a gente clicar, se a gente vier aqui um pouquinho mais para baixo, ó, nos ativos financeiros, os CRIs, ó, tem todo o detalhamento aqui no quanto que eles investem. Mas eu quero mostrar para vocês os principais indicadores e o portfólio de cada fundo. Outro bem conhecido é o DEVA11, ó, a cotação dele está 61, está com PVP baixíssimo, está com valor de 66%, né? Se a gente casar um como 100%, por que o DEVA11 está muito abaixo? E é um fundo muito conhecido, ó, nos últimos 5 anos ele sempre teve um histórico alto, acima de R$80, e de repente aqui em abril, ó, ele despencou, e agora que ele está voltando a se valorizar, porque ele é um fundo de papel, né, de alto risco, paga ótimos dividendos, só que ele andou tomando uns calote aí, não vou entrar muito em detalhe, alguns maus pagadores não pagaram algumas linhas de crédito deles, então ficou com esse saldo negativo, o DEVA deu aquela despencada e fez com que o PVP dele caísse bastante. Quem aproveitou ele na queda, nessa queda aqui, ó, em abril, onde a cota estava 42, se deu bem, né? Porque ele voltou a subir e eu cheguei a comprar ele, eu peguei ele na casa de 50 e poucos reais. Agora o valor atual dele está 61. Olha o dividendo dele, 18%. É aquele tipo de fundo de papel que é de um risco alto, mas também paga altos dividendos, né? E olha a desvalorização dele por conta dessa crise aí, desse balão que o Deva tinha tomado. Mas é um fundo muito bom, está há bastante tempo no mercado e as pessoas costumam comprar ele bastante. A composição dele aqui, ó, outros fundos de papéis e fundos de fundos, tá? Esses são os ativos e as letras de créditos que ele cobra, né? Tem outro bem conhecido que é o BCFF11, que ó, o grupo que rege ele, né? O gestor é o BTG, o fundo do BTG, todo mundo conhece. Se eu clicar aqui em empresa e ler o histórico aqui, ó, um fundo do BTG, ele tem um tempo, né, bem grande, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui em cima. Nos últimos 5 anos você pode ver, ó, um fundo desde 2018 tem todo o histórico dele de valor de cota
Ele é um fundo que tem se valorizado muito, as pessoas compram, é um fundo de papel que, na minha opinião, é um bom fundo para ser comprado, está com PVP baixo e é o valor da cota 68. O portfólio do BCFF, ó, tem todo aqui no Status Invest, que ele investe em outros fundos, ó, 52% dos investimentos dele em outros fundos de papel também, né? Fundos imobiliários, galpão logístico, mas a maior parte do investimento desse fundo de papel é em outros fundos de papel também, tá? Outro fundo, o CPTS11, é um fundo bem conhecido também, ó, tá abaixo do valor de venda, né, de cotação, 0,93, pelo menos está com saldo positivo de valorização. Há um tempo atrás, ó, se eu clicar aqui, ele tinha baixado bastante, ó, para 70 e poucos reais, ó, deu uma queda, aí o pessoal foi comprando, naturalmente quando se compra se valoriza, mas pagou pelo menos 1% ao mês, né, de dividendo aqui. Se eu colocar aqui em resumo, o CPTS 11, ó, pagou 85 centavos de rendimento e tem um patrimônio bem alto também. No Status Invest, se eu clicar no CPTS e for em portfólio aqui, ó, ele mostra todo o portfólio dele também. Ele é um fundo bem distribuído, né, ó, nas cotas dele, aonde que ele investe. Então, é um fundo que é bem diversificado, investe em laje, investe em galpão logístico, investe em imóvel residencial, varejo, outros fundos de papel, fundo de desenvolvimento, no comércio, tá no ramo de shopping também, então ele cobra essas letras de crédito de todos esses setores aqui. O pessoal compra bastante CPTS 11. Outro bem conhecido é o RCR 11, beleza? Ele tá com PVP também abaixo, tá com a valorização, pagou mais de 12% nos últimos 12 meses, dá mais de 1% ao ano. É um fundo antigo já, ó, vocês podem avaliar aqui. Ele tinha dado uma quedinha aqui no mês de abril, ó, chegou a custar R$ 75, já voltou a 88, até mesmo por conta da valorização. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Ele pode voltar a 1 aqui. Ele tem uma liquidez diária bem grande. Se eu for aqui em resumo, vou mostrar para vocês, ele pagou um dividendo, ó, bem alto, 1,23. Normalmente, um fundo de papel que paga acima de R$1, 1,20, eles estão custando na casa de 100 para cima. Então, esse fundo está descontado, paga mais de R$1 por cota e está menos de R$100. É bem conhecida, né, que é a Kinea. Eu já mostrei em outro vídeo aqui também, quando eu falo sobre o Fiagro, né, tem um vídeo aqui no canal sobre o Fiagro. A Kinea, ela também investe em fundos de papel, em fiagros do agronegócio, em fundos de tijolo, né, que são imóveis físicos. E o KNIP11, ó, tá descontado, tá com 0,98, pagou 9% de dividendo, não é um dividendo alto por ser um fundo de papel, ele é mais moderado, mas pagou acima de 8%, né? Normalmente os fundos de papel, se você avaliar ali, eles pagam tudo 12, 13, 15, 18%. Então, o Kinea é um fundo de papel que ele é mais moderado, né? Não é de alto risco. O KNPI 11, ele basicamente investe, ó, em recebíveis do setor de varejo, ó, 63% dele está nesse setor. Então, os 6 maiores fundos, não vou falar maiores, né, mas o pessoal mais procura avaliar e comprar e tá aí na boca do povo, como diz, é o MXRF11, o DEVA11, o BCFF, CPTS, o RCR11 e o KNPI11. Então, se você fosse me perguntar assim, Igor, você investe nesses fundos? Fundo de papel, na minha opinião, tem que ser avaliado e investido mediante o mercado atual. Por exemplo, PVP acima de 1, eu, Igor, esquece, não invisto em fundo de papel. PVP está abaixo, está bem descontado, por exemplo, DEVA 11, uma oportunidade, é de se avaliar, tá? Mas o que acontece? Normalmente eles cobram, eles investem em títulos de renda fixa. Enquanto a Selic está alta no momento, como está 13,75, né? Mais de 13,5%, esses fundos de papel sempre vão pagar
um valor a mais, porque está atrelada à renda fixa, e a renda fixa a gente sabe que acompanha a taxa Selic, normalmente. Então, quando a taxa Selic cair, que é o que vai acontecer nos próximos meses, está sendo avaliado e anunciado já, a renda fixa vai cair a valorização dela, todos esses fundos de papel que são atrelados à renda fixa, à Selic, também vão cair, vão pagar rendimento menores. Ah, Igor, não devo mais investir em fundo de papel? Não estou falando isso. Talvez seja uma oportunidade para você, hora que a cota cair, comprar. Porque o que está acontecendo com a Bolsa de Valores agora? Ela está se valorizando, o Ibovespa está se valorizando, as ações já estão tendo alta. Um exemplo mesmo na minha carteira, nessa semana, a minha carteira valorizou praticamente R$ 200 só com a valorização das ações que eu tenho. E outros fundos de tijolo, que normalmente, quando a Selic vai começar a cair, os fundos de papel vai começar a cair, os fundos de tijolo são mais procurados, naturalmente vão ficar mais caros e também as ações também vão subir. Então, por isso que a gente sempre tem que ter uma carteira diversificada de acordo com o momento de como está o mercado. Então, procura sim diversificar a sua carteira, aplicar em ações, aplicar em fundos imobiliários. Ah, Igor, mas fundo imobiliário tem fiagro, tem de papel, tem de tijolo, tem fundo de fundo. Então, avalia e investe um pouquinho em cada, porque se você perder um pouquinho em um, pelo menos você vai estar ganhando em outro. Quando você está perdendo em um, é uma oportunidade de você comprar cotas mais baratas, porque o mercado faz assim, ó, é igual uma onda, sobe e desce. Olha a onda. Beleza? Espero que essas informações possam ter colaborado, ajudado para você, que você possa avaliar esses fundos, que esses fundos sempre são o queridinho do pessoal aí, sempre pagam bons rendimentos e são geridos por boas gestoras, beleza? Um forte abraço, não se esquece, deixa seu comentário aqui, o que você acha sobre os fundos de papel, em qual deles você investe e se inscreve aí, deixa seu like que vai ajudar bastante. Nesse vídeo eu vou trazer uma informação importante para você que já investe em fundo imobiliário, que está preocupado no que eu vou investir, o que vai crescer, como que está funcionando o mercado, qual que é a projeção para a conclusão desse ano ainda, e o ano seguinte, os meses que se virão. Então, nesse vídeo eu vou trazer para você conteúdo específico sobre os fiagros, o que você precisa saber agora sobre o que está acontecendo sobre os fiagros, quais são as projeções dele, quanto que eles estão pagando e quais que eu invisto nesse momento e já estou pensando no futuro em relação ao que está acontecendo no agronegócio no Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender um pouquinho mais, dá uma força aqui para mim no canal, já se inscreve aqui, tá? Deixa seu like, vai me ajudar bastante. Deixa seu comentário aqui embaixo também, se você já investe em fiagro, em fundo imobiliário, em ação, compartilha a sua experiência aqui comigo. Pessoal, o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês está relacionado ao agronegócio, aos fiagros, né? Aos fundos que a gente investe, que é em relação ao agronegócio no Brasil. E aqui no computador eu vou mostrar para vocês duas notícias que eu estava lendo em relação às projeções do agronegócio no Brasil nesse ano, que fazem com que eu tenha boas expectativas e esperanças de estar investindo e separando um pouquinho do meu dinheiro nesse tipo de investimento. Eu invisto em ações também, invisto em outros fundos imobiliários, tanto de papel como de tijolo. Tenho vídeo aqui no canal mostrando a minha carteira para vocês, mas eu também tenho grandes expectativas no investimento de fiagros. Fiz alguns aportes recentemente e nesse mês de junho ainda pretendo separar um pouquinho do dinheiro que eu estou poupando ali do meu trabalho, né? Já compartilhei com vocês aqui que a minha profissão, né, minha renda principal vem através do meu trabalho. Eu sou eletricista, estou aí sempre nas obras trabalhando, mas também penso no meu futuro e quero investir o meu dinheiro para que eu possa ter uma renda passiva. E o que eu vou falar aqui para vocês não é recomendação de investimento, mas é o que eu tenho avaliado e acredito que essas informações possam ser de grande utilidade para você. Então, baseado em duas matérias que eu estava lendo aqui, e vou mostrar para vocês específico, que é do site do Money Times, certo? E também do
Infomoney. São dois sites que eu sempre acompanho aí, que o pessoal sempre está compartilhando informações aí, as notícias de como anda a Bolsa de Valores, a economia no nosso Brasil. Então, fica a dica, são dois bons sites para que você possa acompanhar as notícias também, para a hora que você vai avaliar e tomar uma decisão aonde você vai investir o seu dinheirinho suado, assim como eu invisto o meu. São dois bons sites que você pode estar avaliando, assim também como os outros, né, que a gente já conhece de rotina, ó, o Funds Explorer, o Status Invest, o Investidor 10, que eu particularmente uso muito para estar avaliando, vendo a cotação dos fundos imobiliários, dos fiagros e das ações para investir o meu dinheiro. Então, vem comigo aqui na tela do computador que eu vou mostrar para você o que eu estou querendo dizer com essa informação que eu tirei dessas duas notícias. Para quem não sabe o que é um fiagro, o fiagro ele nada mais é como se fosse um fundo imobiliário, né? Onde você pode comprar uma cota também de um fundo onde está investindo, está emprestando dinheiro, né? Está financiando algo relacionado ao agronegócio, né? E normalmente os fiagros eles investem em CRA, né? Para quem não sabe o que é CRA, ó, eu basicamente digitei aqui no Google, ó, o que é um CRA. Aqui ele já mostra, ó, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, tá? Aqui no site da XP, ele mostra aqui, ó, o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ganhou espaço nos últimos anos entre as pessoas afetadas no Brasil por conta da sua isenção de imposto de renda. Então, se você não viu o vídeo ainda no meu canal, que eu tenho aqui explicando sobre renda fixa, eu tenho um vídeo bem completo explicando sobre todos os tipos de investimento de renda fixa que você pode fazer. E eu explico sobre os LCIs, os LCAs e os CRAs, tá? São os certificados de recebíveis de agronegócio. É exatamente o que está falando aqui no site da XP. Eles são isentos de imposto de renda. Então, é um grande atrativo também. Primeiro que se você já investe, né, nos fiagros, nos fundos imobiliários, eles já são isentos de imposto de renda de qualquer forma, tá bom? Mas só para que você possa saber que são investimentos onde esses fundos estão emprestando e estão investindo no agronegócio, tá? Mas olha aqui comigo, as duas notícias, né, que eu vi, onde que tem feito eu mudar o meu pensamento e investir um pouquinho mais em fiagros. Além de ter fiagros que a cota são bem baratinha, a gente pode já ali, né, principalmente para quem está começando a investir, a comprar. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal também sobre fundos imobiliários e fiagros de base 10, né, que são aqueles que custam na casa de R$10. Eu vou usar até eles como exemplo aqui e vou estar mostrando para vocês coisas que vocês podem estar avaliando para investir. Ó, aqui no Money Times, ele está falando aqui bem no comecinho da matéria, ó, PIB do agronegócio deve crescer mais de 10% em 2023, aponta relatório. E para você não falar que essa notícia é antiga, nós estamos no mês de junho, mês 6. E essa notícia, ela é do dia 21/3, há 3 meses atrás, tá? Aí aqui ele dá algumas informações, né? Até cita o Itaú, o BBA, que prevê um aumento de 10% no PIB, né? Por conta do agronegócio deste ano. Estima-se, a estimativa consta no relatório divulgado na semana passada, né? Nessa época aqui, as perspectivas econômicas para março e até para o ano de 2023, através da produção agrícola. Beleza? Então tem toda uma matéria aqui extensa, aconselho vocês a lerem, vou deixar o link aqui na descrição do canal para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre essa projeção do agronegócio. E a outra matéria é aqui no site da Infomoney, ó. Eu vejo bastante esse site, as coisas que estão sendo ditas aqui antes de tomar uma decisão. E olha o que fala aqui, ó. Força do agronegócio em 2023 leva a JP Morgan a elevar a projeção do PIB para 0,9. Para quem não sabe quem é a JP Morgan é um banco gigantesco dos Estados Unidos que está no mundo aí, beleza? Ó, a expectativa mais forte está no desempenho do primeiro trimestre, que deve mostrar crescimento de 3% ante o último trimestre de 2023. Então aqui já está falando da expectativa que começou lá no primeiro trimestre, maior do que o último trimestre de 2022. E essa matéria aqui, ó, é de 20 de abril. É um mês ainda mais recente
que a do outro site, tá bom? Aqui ele fala algumas outras coisas sobre a expectativa, tem uma série de detalhes aqui explicando sobre o PIB brasileiro em relação ao agronegócio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ler com calma, avaliar, mas eu vou falar agora aqui sobre os fiagros, tá? Em relação a isso. Por que que eu tenho avaliado eles em relação a essas notícias, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Por exemplo, eu vou falar para vocês do VGIA 11, tá? Que é um fiagro de base 10. Ele, atualmente, eu estou gravando esse vídeo hoje, no dia 21 de junho de 2023. Ele está na casa de R$ 9,50, tá? Ele teve uma valorização, ó, de 18,85% nos últimos 12 meses. O PVP dele tá 1, tá legal, tá sendo negociado no preço justo, né? Beleza? Para quem não sabe, né, o PVP, quando ele tá acima de 1, ele tá um pouco mais caro, a cota, e quando tá abaixo de 1, ele tá descontado. É uma oportunidade ainda maior de você tá comprando esse ativo, beleza? Ele tem uma liquidez altíssima, 4,4 milhões de reais, certo? E a valorização dele nos últimos 12 meses, desculpa, gente, eu falei aqui a valorização não. Ele teve um dividend yield de 18,8% nos últimos 12 meses. A valorização dele foi de 12,81%, tá certo? Então, esse fiagro aqui, ó, se você for ver o resumo dele, clicar, só uma informação, gente, eu estou usando o site do Investidor 10. É um site excelente para que você possa acompanhar a cotação, né, dos fundos imobiliários, dos fiagros e das ações. Saber quanto que está pagando, valorizando, beleza? Então, o que acontece, ó? As informações básicas dele, ó, ele é um fiagro, certo? O patrimônio dele, ó, 822 milhões e o último rendimento dele foi pago 14 centavos por cota, tá certo? Então, o que acontece? O VGIA 11, ele é um fundo muito bom, ó. Se você clicar aqui em empresa, você vai ver um descritivo sobre o VGIA e aqui fala, ó, os CRAs que ele investe, tá? CRAs, como eu já falei no começo ali, são certificados de recebíveis do agronegócio, tá? Onde eles emprestam aquele dinheiro, onde é investido e tem essa taxa de retorno, beleza? Então, o VGIA, ó, inclusive, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho ele na minha carteira aqui, ó. Eu tenho 20 cotas atualmente, certo? Quando eu comprei ele estava R$ 9,38. Ele já deu uma valorizada, tá R$ 9,50. E nesse mês de junho, inclusive, eu fiz até um shortzinho ali, postando meus proventos do mês de junho, né? Eu estou investindo, gente, há mais ou menos 3 meses. Todo o dinheiro, toda a renda extra que eu faço, que eu consigo economizar, eu tenho feito os meus aportes, beleza? Inclusive, eu tenho um vídeo completo agora, recente, da minha carteira atualizada. Se você quiser, depois desse vídeo aqui, você acompanha lá e veja certinho no que eu invisto, como que eu avalio o meu dinheiro. Principalmente para você que está começando, esses fiagros que são de base 10, é uma boa opção para você já investir por projeção do agronegócio no Brasil em 2023 está crescendo e vai ter retorno em relação a isso e vai ser valorizado, tá? Igual eu mostrei para vocês, o VGIA já valorizou nos últimos 12 meses quase 13% e pagou quase 20% de dividendo para os cotistas, certo? Então, ó, se eu abrir a minha conta do Nuinvest aqui, eu já mostrei para vocês em outros vídeos, tá? Mas eu vou mostrar novamente aqui, ó, na tela inicial do Nuinvest. Se vocês darem uma olhadinha, eu já estou com patrimônio. Ó, ontem eu estava com R$ 4.002 de patrimônio. Deu uma valorizadinha nas minhas cotas aí, ó. Eu estou com R$ 4.024 já. Recebi alguns dividendos, ó, estou com R$ 15,86 na conta, mas só para que vocês possam ver, ó, proventos. Eu estou falando do VGIA, certo? Esse mês, ó, tem uma projeção de receber 18,39. Se eu abrir a aba aqui, ó, de FIIs, olha aqui o VGIA, deixa eu caçar aqui, não sei porque que o logo tá zoado aqui, ó, mas ó o VGIA, ó, 15% dos meus dividendos veio através dele, das cotas, ó, recebi 2,70. Outro fiagro que eu vou mostrar para vocês também, tá na base 10,
está custando R$ 9,35, é o RZAG11. Eu invisto nele também, ó, tá com a cotação abaixo, tá descontado, então é uma boa oportunidade, talvez, para você comprar. Você tem que avaliar mediante as informações que você vê por aí, vê nas notícias e o que eu tô trazendo para você. Ele pagou 16% de dividendo, tá? Dá mais de 1% ao mês isso aqui, se você for dividir no ano. Ele se valorizou nos últimos 12 meses, ó, 9%. Ele tem uma liquidez alta também, de 2 milhões, beleza? E se você clicar aqui também na empresa, ó, você vai saber um pouquinho sobre a empresa, não vou ficar lendo isso aqui, entrando em muitos detalhes, vocês mesmos podem ver. E ó, ele pagou um dividendo de 13 centavos por cota, tem um patrimônio alto também, e normalmente os fiagros, né, igual eu já falei, eles investem em CRAs, né, em créditos, em LCAs também, emprestam dinheiro nessa parte do agronegócio do Brasil, então são cotas que são baratas, qualquer um que está começando a investir agora pode comprar elas e já vai estar recebendo retorno e eles estão se valorizando mediante ao período do agro que está no Brasil para 2023. Eu, Igor, aposto nos fiagros, tá? Esses dois aqui são de base 10, tá? Eu vou mostrar, e inclusive o RZA11 eu tenho na minha carteira, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó, deixa eu caçar ele aqui. Aqui, ó, RZA G11. Eu recebi, ele corresponde a 7% dos proventos que eu recebi esse mês. E eu já recebi o quê? R$ 1,25 pelas cotas que eu tenho. Se eu abrir aqui a minha carteira, ó, ele tá aqui em cima, aqui, ó, eu tenho 21 cotas dele, certo? E eu recebi esse valor de dividendo. Se você clicar aqui em resumo, você vai ver que o último rendimento dele foi os 13 centavos. Então, eu já estou recebendo proventos pelas cotinhas que eu tenho, certo? Outro fiagro que eu invisto também, que eu avalio, que ele é gerido pelo Grupo XP. Quem não conhece o Grupo XP hoje no Brasil, né? Eles também têm corretora, mas eu particularmente não gosto de usar a XP. Por quê? Porque eles cobram taxa de corretagem. Quando eu comecei, por falta de informação, eu investia pela XP. Então, por investir na XP, eu estava pagando taxa de corretagem, não sabia, migrei para o Banco Inter. Tem um vídeo lá, o meu primeiro vídeo sobre a carteira, eu explico por que eu saí do Banco Inter e fui para o Nuinvest, tá bom? O Nuinvest e o Banco Inter não tem taxa de corretagem. Para você que está começando os investimentos agora, não vá numa corretora que cobre taxa de corretagem, porque você já tem pouco para investir. Se você paga a taxa ainda por transação, você vai ficar mais pobre do que você está tentando deixar de ser, belezeira? Então, ó, o Grupo XP é um grupo muito confiável no Brasil, eles também têm um fiagro de base 10, bem baratinho, dá para qualquer um que está começando a investir, ó, custa R$ 9,56, pagou um dividendo de quase 17% nos últimos 12 meses, tá com PVP bem pouquinho acima, mas ainda é um fundo legal de você comprar e ele se valorizou muito, ó. Olha o rendimento dele no último mês, foi de 11 centavos. Se eu mostrar para você na minha carteira o XPCA 11, olha aqui, ó, esse mês de junho, deixa eu achar aqui, ó, corresponde a 6%, recebi 1,10. Ah, Igor, por que você recebeu 1,10? Porque se eu abrir aqui o investidor 10 é a minha carteira e mostrar para você, o XPCA eu tenho 10 cotinhas. Pagou 11 centavos, recebi 1,10 por todas as cotas que eu tenho, correto? Tem um outro fiagro que eu vou comentar com vocês aqui, que eu particularmente ainda não invisto, porque ele é é um fiagro na casa de R$ 100, né, de base 100. Então eu ainda não fiz aporte nele. O meu plano de aporte agora, o meu próximo aporte desse mês ainda, não é comprar alguns fiagros ainda. Eu vou investir em outros fundos imobiliários que estão descontados. Depois eu vou fazer um vídeo sobre fundos de tijolo e de papel específico para aumentar a minha carteira. E depois eu vou investir mais em fiagros, tá? Mas esse KNC CA11 é um fiagro, né? Um fundo muito conhecido pelas pessoas, gerido pelo Kinea Crédito. Para quem não conhece o Kinea, né? Algumas outras pessoas já conhecem. Ele tem outros fundos aqui também, ó. Vou mostrar para vocês na tela do computador, que é o... Bom, vamos falar sobre esse aqui primeiro, ó. Ele custa R$ 105
pagou um dividendo de 15% nos últimos 12 meses, está com o PVP um pouquinho acima, tá? Então vai de se avaliar pelo dividendo, pela valorização dele, né? Você pode acompanhar aqui também nos últimos 5 anos, se você compra ele no momento agora ou não, mas é sempre aconselhável você comprar ele no máximo com PVP 1 ou abaixo, que daí ele vai estar descontado para você estar investindo, tá bom? Ó, o resumo dele aqui, ele pagou um rendimento de 1,40 no último mês, tem um patrimônio de 1,44 bilhão, então é um fundo mais caro, paga mais, naturalmente, tá? Se você clicar aqui em empresa no Investidor 10, quiser saber um pouco sobre a Kinea Crédito, você vai saber aqui sobre eles, e eles têm outros fundos. Se não fosse uma administradora boa, eles não teriam outros fundos bem conhecidos também, que, por exemplo, tem o KNR11, tá? Que é muito conhecido, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem, ele é um fundo de tijolo, tá bom? Esse é um fundo aqui que eu tô estudando e avaliando ele, porque além de ser um fundo de tijolo, né, tá? Tem um valorzinho um pouquinho mais alto e a valorização dele, ó, tá quase 30%. Mas não é o foco desse vídeo, beleza? Mas é um fundo de tijolo, certo? Ele tem um outro fundo também, o Kinea, que é um fundo de papel, bem conhecido também, o KNCR11, e ele tem o KNIP11, é bem conhecido também, e é um fundo de papel. Então, se você for investir nesse KNCA11, desse Kinea Crédito, é um fiagro de uma empresa confiável, de uma administradora confiável, que você pode estudar, avaliar, esperar o melhor período pela cotação dele, e investir sim, que você não vai se arrepender, beleza? Só relembrando, não é uma recomendação de investimento esse vídeo, mas fica a dica de alguns para que você possa estudar e saber e avaliar, beleza? Então, pessoal, esse é o intuito do meu vídeo, espero que vocês possam ter gostado, beleza? E não se esquece, deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, você já investe, né? Investe é boa. Já investe em fundos imobiliários, em ações? Você aposta seu dinheiro na valorização, na constância dos fiagros também? Nesse vídeo eu vou trazer para você alguns pontos de que eu avalio de um fundo imobiliário de tijolo quando eu vou escolher um para comprar, tá? Então, se você tem dúvida, está aprendendo agora, tem curiosidade sobre esse assunto, né? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar as coisas que eu avalio, que eu tenho aprendido, como avaliar um fundo de tijolo na hora de comprar uma cota aí de fundo imobiliário. Se você chegou agora nesse vídeo, nesse canal, não assistiu outros vídeos ainda, já se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer aqui para você. E deixa seu comentário aqui no vídeo também. O que você faz para avaliar quando você vai comprar um fundo imobiliário? Principalmente aquele de tijolo, né? Aquele que tem imóveis físicos, né? Compartilha sua experiência aqui comigo, que com certeza vai agregar muito para mim e para outras pessoas que vão assistir esse vídeo e também vai ler o seu comentário. Assim, todo mundo se ajuda, beleza? Fica até o final desse vídeo e não esquece, ó, deixa aquele like bem grandão, que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar ele com outras pessoas. Pessoal, nada melhor do que eu explicar para vocês é aqui, ó, mostrando na tela do computador. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar quais são as coisas que eu avalio quando eu vou comprar uma cota de fundo imobiliário de tijolo. Peraí, amor, tô gravando. Amor. Vou ter que cortar agora, editar. Um fundo imobiliário de tijolo do ramo de shoppings, né? Que o pessoal conhece muito, que é o MAL 11. Quais são as coisas que eu avalio? Além de ver o preço dele, né? Para saber se está dentro ali do meu orçamento, que eu vou comprar, quanto que eu vou estar pagando pelo fundo, você tem que ver a relação aqui do preço. Eu vejo o PVP, né? A gente sabe que é aquele preço sobre o valor patrimonial. Tudo que está até ele está sendo negociado no preço justo, abaixo disso é uma oportunidade, ele está mais barato do valor patrimonial dele, acima de 1, Igor, não devo comprar nunca. Então, eu dei uma estudada e eu vi alguns especialistas, né, que eu vejo outros fundos também, que até 1,05 é um fundo bom a se comprar, mediante a outras coisas também. Se você avaliar que ele é um fundo que paga estavelmente, né, com
recorrência, um dividendo aí bom e alto, né? Ah, Igor, quanto que seria um dividendo bom e alto, né? Qualquer fundo de tijolo aí que bons, né, no mercado, eles sempre pagam acima de 8% do valor. Se o PVP está até 1,05 e ele tem uma liquidez alta e a taxa de valorização dele, porque não adianta nada você comparar um fundo que o PVP está acima de 1, mas também essa parte aqui, ó, ele está sendo desvalorizado. Ele vai estar sendo desvalorizado você vai pagar mais caro por um fundo. Normalmente o PVP ele acaba baixando, né, quando ele está mais desvalorizado. Então o que eu avalio? Preço, PVP, se está até 1, liquidez, porque você vai saber se é um fundo bom de ser vendido ou não, e a valorização dele. E o dividendo, né, uma coisa aí é o queridinho, né, o que todo mundo quer sempre receber, né? Esse é o intuito até de você investir num fundo imobiliário, é receber os dividendos dele. Então, se você olhar aqui, ó, outra coisa muito importante, depois de eu ver todos esses pontos aqui, não adianta nada você pagar barato em um fundo de tijolo e chegar aqui embaixo, ó, e na parte de vacância, que é uma coisa extremamente importante num fundo de tijolo, é a vacância dele estar muito alta. Igor, o que é a vacância? A vacância nada mais é de que é a porcentagem dos imóveis desse fundo de tijolo que estão alugados ou não. Então, quanto menor a vacância, claro, né, mais próximo de zero, é melhor. Mas, tá, Igor, qual que é a referência? Como que eu sei se um fundo ele é aceitável? Nos fundos imobiliários de tijolo, né, é aconselhável que você compre e invista, avalie a taxa de vacância dele ali num teto máximo de até 15% de vacância. Então, imagina só, se você tem lá 10 imóveis, né? Vamos arredondar para 15, né? Que seja 10 imóveis. Se a vacância tivesse em 20% acima, a cada 10 imóveis desse fundo, 2 dele, que é 20%, né? Eles estão vagos. Então, o ideal seria o quê? Você ter lá 15%, não dá para você rachar um imóvel no meio, né? Mas você ter lá um imóvel de vacância, né? Que seria os 10%. E quanto mais baixo ainda, óbvio que é melhor. Então, quanto mais próximo de zero, melhor. Nível máximo de vacância, 15%. Esse é o ideal, né? Pelo que os especialistas falam aí, eu já dei uma estudada, não sou eu que digo, né? É os homens que entendem mais. É verdade. Mas enfim, além de você avaliar todos esses pontos aqui, né? PVP baixo, vou comprar ele? Não, olha a vacância, né? Porque já pensou você comprou um fundo imobiliário de tijolo, né? Igual o MAL 11, que é do ramo de shopping, mas a vacância tá lá 30%, imagina, de cada 10 imóveis, 3 estão vagos, não adianta nada, né? E o rendimento aqui, né? Que é a parte do dividendo. Então, peguei 3 aqui como comparação, né? Se eu fosse hoje olhar 3 fundos de shopping, né? Por exemplo, o MAL 11, o XP, né? Deixa eu subir aqui, ó, o XPML, o VISC 11, né? Se eu fosse comprar ele, Igor, hoje, qual que eu compraria? Isso não é recomendação, tá, gente? Mas, por exemplo, ó, dos 3, vamos comparar aqui, ó. Um tá 108, outro tá 101, outro tá 114. Opa, esse daqui tá mais barato, o da XP. Mas ó, o PVP da XP tá 1,03. O do MAL tá 0,90. O do VISC tá 0,92. Então, o da XP hoje já tá caro, tá? Eles têm um dividendo bem próximo, né? Ó, acima de 8 todos. Então, eu já ia focar em qual? No MAL ou no VISC. Já o XP eu não veria. Mas tá, um ponto muito importante que eu falei, a questão da vacância. A vacância do MAL aqui tá quanto? 4%. E o da XP? O PVP tá um pouco mais alto, mas a vacância 4,8%. Já está alto também, já vou eliminar o XP. E o VISC, PVP baixo, ele é um fundo um pouquinho mais caro, mas quanto que está a vacância dele? 6,8, já não investiria nesse daqui, tá bom? Eu procuraria comprar umas cotas um pouco do MAL, e pode ver que o rendimento deles aqui, ó, é bem próximo, né? 78, 81, 82%, beleza? Então eu faria a compra hoje do MAL, tá? Tem o HSML também, ó, tá com uma vacância de 5, rendendo quase a mesma coisa, de shopping e varejo, e ó, tá com o PVP baixo. Então, se você for avaliar, né, o dividendo, o PVP e a vacância, talvez esse daqui até tá com um preço bom de se comprar, ó. Tem uma vacância um pouquinho mais alto, mas olha o PVP dele como tá abaixo de todos os outros. Então, esse é o fundo de tijolo, esses pontos que eu avalio,
no segmento de shopping, né? Então, pessoal, o que adianta a gente avaliar um fundo imobiliário, né, que está lá com um preço muito bom, o PVP baixo, mas a vacância desse imóvel está muito alto também. Imagina, uma vacância de 20%, a cada 10 imóveis que ele tem, 2 não estão alugados. Então, a gente tem que avaliar todos esses pontos para que a gente não possa errar na escolha de um bom fundo imobiliário. Às vezes o PVP de um está um pouquinho mais alto, mas a vacância está 0. Então avalie esses pontos, tá? Para que você não possa errar, se prejudicar. Eu, graças a bons ensinamentos aí, pessoas que também compartilham o seu conhecimento, eu tenho aprendido sobre esses pontos na hora de escolher um fundo imobiliário. Então espero que essas dicas possam ter ajudado você, que você possa usar de sabedoria na hora de escolher um fundo imobiliário de tijolo. Lembre-se desses pontos, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo. Você já investe em fundo imobiliário de tijolo? Quais que você tem na sua carteira, né? Quais que você gostaria de compartilhar alguma experiência com as pessoas aqui do canal? Deixa seu comentário aí que vai ser muito gratificante poder ler ele, comentar e a gente, todo mundo se ajudar, beleza? Deixa seu like aí no vídeo para que esse vídeo possa ser espalhado para mais pessoas e muito mais pessoas possam ser ajudadas. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!